Vamos lá, então, pessoal, são 17 horas e 11 minutos, hoje é dia 26 de agosto de 2020, estamos a 4 dias da data final para a submissão de contribuições para a estratégia da consulta pública da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Estamos aqui reunidos, temos 46 pessoas na sala, e um grupo que congrega muito mais gente, né? Temos perto de 300 pessoas no grupo no Slack, e tem interagido nos últimos tempos, principalmente por meio de WhatsApp também, e nós temos discutido o documento da proposta da consulta pública. Nós temos hoje aqui, meu nome é Henri Suzuki, para quem não conhece, mas nós temos hoje aqui como eleitos como debatedores, que a gente chamou âncoras, com a Maria Celeste Meric, da Atuana Fiocruz, temos o Gesil Sampaio Arantes II, na Universidade Estadual de Santa Cruz, e também temos a Elizabeth Ritter, né, que é onipresente em várias organizações, instituições, né, e dispensa maiores comentários também, né, Beth? Menos, Henry. Bom, mas tudo bem, né? Mas tá ótimo, não dá para ser menos não, viu, Beth? Então eu vou fazer o seguinte, só um minuto, eu vou agora fazer uma coisa que nós vamos agora ficar todos em mudo, e eu vou pedir só para que os nossos debatedores abram os microfones, tá? Vocês têm a opção de fazer isso. Então, Celeste, Beth e Gesil, por favor. Eu vou voltar a falar um pouco sobre a dinâmica de trabalho que a gente vai adotar aqui hoje, que vai ser a seguinte. Nós temos um documento compartilhado numa pasta do Google Drive e vários colegas foram postando comentários, né? A última revisão que eu fiz desse documento foi ontem à noite, e é com base nesses comentários e eu, como moderador dessa sessão, vou procurar ir direto a alguns dos pontos, né, mais, talvez, que chamaram mais atenção, e vou pedir sempre que meus colegas, principalmente os debatedores, eles, se eu passar batido por algum ponto, ou estiver me aprofundando, ou tiver alguma coisa que eu fale, e que há controvérsia, ou há uma segunda opinião, ou há uma complementação, para vocês, por favor, me interromperem. Todos os demais colegas, a gente tem aqui o chat, e aí eu vou pedir um outro favor também, eu vou pedir para o Clemente também, Clemente, você me ajudar no chat, quando aparecer alguma pergunta, alguma coisa, você pode entrar também com o microfone, tá, Clemente? Você vai ser junto, né, com os debatedores, quem vai me ajudar, por favor, com o chat, tá, Clemente? Obrigado mesmo. Tá ok? Então, vamos lá, então. Seguindo a nossa lógica, eu vou compartilhar aqui na tela exatamente o documento, que é o documento esse da consulta pública, a gente comentou. Para quem não conhece, a gente tem um grupo no Slack, né, que tem aqui, né, 288 pessoas, e a gente vem trabalhando aqui, nos últimos tempos, nesse documento que vocês estão vendo aqui, ok? Então, um minutinho só. Legal. Beleza, está começando a aparecer. Então, como vocês todos veem, todos que estão aqui na reunião, têm a possibilidade de colaborar também, independentemente de estar no grupo lá do Slack, ok? Então, vamos lá. E até ter uma atenção, né, que todo mundo, a gente fez uma chamada hoje, que esse documento ele vai ser acessado por pessoas, que o link está rodando agora, então, tomar cuidado bastante com os comentários que faz, e lembrando, né, postou alguma coisa que não está satisfeita, é só deletar depois, ok? Perfeito. Vamos lá, então, estamos aqui no documento, esse aqui é o documento base da consulta pública, algumas instruções sobre comentários, e aqui eu vou fazer uma passagem bem rápida pelo início, tá, pessoal? Quem estiver no computador e estiver acompanhando também, vocês vão ver que na parte inicial aqui, nós temos alguns comentários que dizem respeito, né, à importância de participação do Ministério da Educação, vários outros atores, por exemplo, alguns comentários também sobre seria muito bom se a gente tivesse uma participação um pouco maior da sociedade civil, ainda na fase de construção do documento. Tudo bem que temos só 4 dias, né, para a submissão final, mas tem até uma petição pública pedindo para estender o prazo. Não sabemos se o prazo vai ser estendido, então vamos trabalhar com a nossa data final, que é segunda-feira, né? Então tem esses comentários, muito de ordem, né, dos atores aqui envolvidos. Aqui alguns comentários bem gerais sobre a lista de abreviações, glossário, a parte toda introdutória. Tem muitos comentários que vão ali na correção de texto, muitas vezes. E para não ficar, né, a gente não se perder nesses itens que são importantes,
mas que não precisam dessa nossa discussão conjunta, eu vou, de fato, passar por esses itens de forma bem rápida. Tá? Então, tem alguns comentários sobre os eixos que eu vou tocar mais para frente quando for a hora deles. Tá? Bom, para quem não conhece, a consulta pública, ela tem um texto base, tem um histórico, tem vários documentos que são documentos acessórios, como um diagnóstico, como um benchmark internacional também, que estão disponíveis no site do Ministério da Economia. Quem não souber onde está esse site, escreve assim: Consulta Pública Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. No Google, vocês vão chegar no primeiro link ao site do Ministério da Economia. Tá bom? Legal. Vamos lá. E aí, a consulta em si, ela é dividida em 7 eixos estratégicos, né, que aparece aqui, né? Propriedade intelectual para competitividade, disseminação e informação, governança e fortalecimento institucional. Deixa eu descendo aqui. Opa, perdão. Aí temos modernização dos marcos legais e infralegais, observância e segurança jurídica, inteligência e visão de futuro, e um último, inserção do Brasil no sistema global de PI. E é mais nesses segmentos que a gente vai trabalhar. Mas, para a gente não se perder e ficar pulando e tendo que voltar, eu vou fazer essa leitura linear do documento. Meus amigos debatedores, eu estou vendo que a Beth Ritter está ali no cantinho, ali, né? Microfone aberto. Beth, qualquer coisa, você fala, Henry, para aí, tá bom? Obrigado. Tá bom. Celeste também, né? Legal. Vamos lá. Bom, aqui, mais uma vez, na questão da sigla, essas coisas todas, vários comentários sobre a recomendação de inserções adicionais, né? O que mais que a gente tem aqui? Vamos seguindo aqui adiante, né? Alguns até, só comentários gerais, alguns até conceitos, né? Merecem muita revisão mesmo, né? E aí fica para os colegas darem uma lida. E talvez até esse próprio link do Google, que está muito rico, a gente possa até submeter lá para o Ministério da Economia também. Isso é uma coisa que estamos em dúvida. Mas como é um documento, né? Que hoje está num link que acabamos de validar no nosso grupo, que pode ser compartilhado com terceiros, eu acho que a gente, não oficialmente, mas a gente pode compartilhar com colegas também no Ministério, que eu acho que é uma questão de ajudar, não é isso? Bom, como comentei, glossário, vários itens aqui, nós vamos saltando aqui mais para frente, né? Para chegar nos pontos em que a gente realmente são mais... Oi. Só uma questão aí no glossário, que eu teria 2 pontos aí a acrescentar. Uma que fala, nas siglas aparece NIT, e no glossário não aparece o que é NIT, né? Então, eu acho que teria que incluir. E outra coisa que eu verifiquei também é que o conceito de propriedade intelectual aí não contempla aquela divisão que aparece mais adiante, quando aparece a divisão dada pela OMP, que é a propriedade industrial, direitos autorais e proteção sui generis. Então, acho que aí teria que também ser coerente aí nessa... Perfeito, Beth. Olha, tem várias... Se você der uma olhada com calma, todo mundo der uma olhada com calma, tem muitos termos que precisam ser corrigidos. Até mesmo que a contrafação também está precisando ser corrigido. E assim, aqui hoje, né, a gente acho que vai aproveitar para pegar mais a essência, né, do todo. Então, esses itens aqui eu vou pedir até licença, né, que tem vários, né, teria centenas de comentários dessa natureza, viu, Beth? Aqui, como a gente pode ver, né, muitas contribuições mesmo nessa parte de terminologia, até mesmo questões ligadas, né, à estrutura de redação, algumas definições, tem as siglas que são trocadas ao longo do documento e assim por diante, tá? Alguns comentários de ordem mais substantiva, falando da essência, da importância mesmo, por exemplo, né? Só para dar um exemplo, o Roberto Alcântara hoje tem um comentário que fala assim, o governo poderia alavancar, né, a indústria criativa, a economia criativa, ou do conhecimento por meio. Fala, não, poderia não, né? Deveria ser deveria. São essas pequenas mudanças de palavras, mas que são importantes, afinal de contas, é uma estratégia nacional de propriedade intelectual, né? Legal. Então, deixa eu só pular aqui para frente. Bom, na parte de metodologia tem alguns comentários, inclusive, sobre questões importantes na própria metodologia recomendada pela OMP, que é uma etapa de mobilização dos stakeholders, e aí não só os stakeholders que hoje estão aqui, principalmente reunidos, que são associações, pessoal do mundo de propriedade intelectual,
mas também, né, os usuários do sistema, o pessoal que trabalha com economia criativa, os inventores, os pesquisadores e assim por diante. Mas, de qualquer forma, isso já está bem registrado aqui, e o objetivo hoje é irmos para os eixos das propostas, tá? Mas eu só estou, vamos lá, seguindo, né, contextualização, tem uma série de outros comentários, vocês veem que tem muita coisa mesmo aqui, desafios nacionais, aqui tem alguns itens que tem bastante a ver com, provavelmente, um trabalho que a gente deve fazer na sequência da reunião, que hoje é uma leitura conjunta e uma análise, assim, eu diria mais, quando eu digo crítica, é uma análise mais informada, né, olhando para a visão de alguns outros colegas. E talvez na sexta-feira a gente consiga dedicar um tempo maior aí para, talvez, a proposição de algumas coisas, que eu acredito que hoje, né, no prazo que a gente tem de 1h40 a partir de agora, talvez a gente não consiga. Né? Nós vamos seguir aqui adiante. Bom, aqui a gente tem a questão dos eixos estratégicos, né? Essa aqui é uma parte muito importante, os 7 eixos que eu comentei com vocês, e eu vou fazer só um comentário aqui sobre os eixos, porque entre propostas de novos eixos, tem uma proposta que foi uma revisão, um eixo que seria até mesmo a revisão das métricas que a gente tem para a própria estratégia. Um comentário geral é que muitas das métricas, como a gente vai ver, são muito quantitativas, baseadas em quantidade de pedidos. Então, aquela história, com a métrica não acertada, talvez a gente vá caminhar para o lugar errado. Então, acertar a métrica, né, e os indicadores é importante, às vezes, antes mesmo de começar alguma coisa. E a questão de mobilização de todos os atores do ecossistema, de fato, né, que ela faz parte da mobilização da estratégia, mas a gente vai ver até que os stakeholders que são colocados são bastante restritos, né? Então, a ideia de investir mais em mapear mesmo o ecossistema e a gente conseguir ter uma ideia do todo do nosso país, né? Da complexidade que é um país como o Brasil. Legal. Mas isso aqui é um comentário geral que a gente tem ali mais para frente, quando for falar do capítulo dos eixos ou da metodologia, acho que tem algum comentário mais específico mesmo. Aliás, acho que o comentário está aqui, ó. Perdão. Estou me perdendo aqui nos eixos, aqui, né? Então, essencial incluir os eixos estratégicos, revisão de indicadores e métricas e mobilização e conexão dos stakeholders externos. Eu vou pedir para Beth, Celeste e Gesil, para a gente já exercitar nossa prática aqui, né, dos debatedores aqui em Âncora. Vocês teriam algum comentário para fazer sobre o que a gente comentou até agora? Celeste, você quer fazer um comentário, por favor? Oi, Henry. Bom, oi. Boa tarde a todos. No momento não, Henry. Até aqui eu estou acompanhando, concordando. Eu acho melhor focarmos agora no que é mais substantivo daqui para frente. Beleza, então, Celeste. Obrigado. Então, vamos lá. Tá ótimo. Aí a questão, né, fala da parte da estrutura aqui, do que temos da estratégia. Aí as questões das metas, né, como a gente vê aqui, né, e já foi feito comentário sobre isso, não vou me perder mais. Indicadores. E aqui nós temos os indicadores, né, que só o comentário geral, né, que a gente vai ver que a grande parte, assim, né, alguns deles são indicadores de fato de impacto, né, que tem a ver com pagamentos de propriedade intelectual em relação ao comércio total, mas grande parte deles são quantidades, né, então, tipo, quantidade de pedidos, quantidade de pedidos. Eu acho que Beth trabalhou bastante com isso, né, Beth, na parte de impacto. Eu gostaria de fazer só uma observação aqui nos indicadores nacionais, né, aqui, por exemplo, tem o relatório Formict, que é o mais nas ICTs a gente conhece, tá, né? E está levantando só 2 indicadores, proteção da API por ICTs e os contratos de tecnologia. Sim. Eu gostaria de sugerir aí, para nós acrescentarmos, né, a pesquisa Fortec de inovação, que a gente tem realizado todos os anos, e ela não se fixa só nesses 2 indicadores, né? A pesquisa Fortec, aí a Ana Torcomian está assistindo também, pode dar mais detalhes, mas ela é bem mais completa que o relatório Formict.
e ela não foi listada aqui. Eu acho que a gente precisaria também levar em consideração essa pesquisa, porque ela tem sido bem mais abrangente que o próprio relatório Formict. Eu até arriscaria, Beth, que falar que a MEI, a Mobilização Empresarial pela Inovação, né, CNI, ela deve ter também outros indicadores, né, e temos vários outros, né, outros indicadores. Aqui, talvez, por isso que vem aquela recomendação, né, para nós podermos avançar bem, talvez até mesmo uma revisão das métricas, né, e dos indicadores seria muito importante, como ponto de partida. Aliás, fazer uma pergunta agora para os colegas, né, e aí eu vou pedir para que os colegas que estão no chat também, eventualmente, possam se manifestar, essa questão da revisão dos indicadores como uma parte muito importante da estratégia, né, porque tem a ver com o problema raiz, que é indicadores errados que a gente vem usando nos últimos anos, e a gente procura metas erradas também, né, como, por exemplo, só o aumento frívolo do número de patentes, muitas vezes. Né? Alguém teria algum comentário, alguma a favor ou contra, mais ou menos? Eu tenho. Por favor, Gesiel. Uma coisa que é sempre importante a gente lembrar, que mais do que apenas a escolha correta e a formatação correta dos indicadores, nós temos que entender o cenário, né, o correto entendimento de onde esses indicadores entram. Né? Então, nem sempre é necessário veja, qual é o objetivo que a gente quer? A gente quer um país mais inovador, a gente não quer apenas um país que produz mais PI. Né? Então, PI faz parte de... ou deposita mais quantidade de itens de PI, que é pior do que produzir PI. Exato. Para você depositar patente, você não precisa produzir PI, basta você depositar. Exato. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado quando as pessoas, de repente, pensam nos instrumentos como fins, né? Então, da mesma forma, esses indicadores, eles medem, eles inferem uma parte da realidade, mas eles têm que ser entendidos como algo que precisa se conectar sempre com outras coisas para que efetivamente guie as políticas públicas, tá? Então, pode parecer meio óbvio, mas às vezes é importante lembrar, muitas vezes... Mas por isso, Gesil, que a gente insiste na questão dos indicadores qualitativos, que são os indicadores que medem o impacto, né, das ações, né, de inovação no conjunto da sociedade. E é isso que nós não temos feito. Né? Então, pessoal, eu estou com o microfone a maior parte do tempo aqui fechado, porque eu estou no espaço varanda e está muito barulhento. Mas eu queria fazer um comentário agora, que eu acho que a dimensão estratégica da propriedade intelectual, ela não consta dessa lista, né? Porque o indicador quantitativo do que está protegido, por que sistema, etc., ele não representa a inovação. Eu acho que tem que vincular um indicador com a questão de algo que é protegido, que chegou ao final, que virou produto, né? Como fazer isso? É uma questão qualitativa. Outras questões, que talvez nem seja aqui a hora de falar, que são estratégicas para o país e que até hoje nós usamos muito pouco, é a questão da liberdade de operação, quando você não tem algo protegido e é importante para o país. A gente não faz isso, com muitas raras exceções. A gente vai ter um item para isso, Celeste. É isso. Então, vou fechar aqui de novo o microfone. Ok. Eu queria fazer uma sugestão e aproveitar que temos muitos colegas, como até a própria Ana Turcomienta aqui, né, e vários outros colegas. Eu acho que seria interessante a gente conseguir, até sexta-feira, pelo menos, porque isso a gente tem meio que na ponta da língua, né, Beth, Ana, talvez listarmos alguns desses outros itens, até para ajudar mesmo, porque uma coisa é falar, tem que ter, e outra coisa, tem que ter, e, por exemplo, esses, né, eu acho que é uma ajuda que a gente pode dar ao Ministério da Economia bem positiva nesse caso. Estão de acordo, pessoal? Sim? Sim. Vamos lá. Tá ótimo, então. Legal. Perfeitamente, então. E outra coisa, tá, pessoal? Para dar sugestões, não precisa mandar e-mail para ninguém. É só entrar nesse Google Docs, colocar lá, clicar no post-it ali em cima, ali, ó, no post-itinho ali, ó. E aí, clica aqui, né? E aí já vai fazer o comentário direto no documento, tá?
É bem fácil fazer isso. Legal. Vamos seguir aqui adiante, então. Bom, aqui nós temos, né, já entrando nos eixos, então vamos entrar aqui no primeiro eixo, que é propriedade intelectual para a competitividade e o desenvolvimento. Né? Vamos lá. Aqui eu tinha feito nota num caderno que eu acabei não trazendo, mas vou me fiar aqui nos comentários que estão aqui mesmo, tá? Então vamos lá, né? Alguns comentários aqui. Então, é feita menção à criação de um centro de inteligência para a TI. Né? E esse numeral 1 colocado à frente, né, do termo, talvez até passasse batido se não fosse pelo fato de citar um e não citar o fortalecimento de todo o sistema, eu diria assim, né? Como se fosse a questão de estimular a criação de centros de inteligência mais espalhados e também centros e empresas. Tá? Eu vou fazer uma coisa que alguns comentários, acho que são 4 ou 5 pontos, tá? Para depois passar a bola para os nossos debatedores, tá bom? Vamos lá, então, item número 1, criação de um centro nacional aqui, né, de inteligência para a TI. E outra coisa muito importante... Não, acho que está na página seguinte, Henry. Ah, tá, perdão. É que eu estava lendo meu comentário aqui. Né? E aí, então, vamos lá. Perdão. Isso aí. Aqui, né? Ah, aqui perdão, isso. É que, na verdade, aí já está um pouco até mais para baixo, para falar a verdade. Quer ver? Ó, deixa eu ver se está mais para baixo. Não, é mais para cima, então. Mais para cima? Bom, de qualquer forma é o seguinte, um deles era um centro, né? E outro que era inteligência em PI. E aí tem uma coisa importante, inteligência tecnológica não se faz só com PI. Inteligência tecnológica se faz com mais coisas. Então, comentário duplo sobre essa história de... É um centro de negócios, né? De inteligência em negócios. Que está aí. Então. Não, acho que o que estava ali era de PI em negócios, não era? Perdão, Beth, a impressão que eu tive... Bom, depois a gente... Não, exatamente, de PI em negócios. É centro de inteligência... Aqui, ó, centro de inteligência para negócios. PI para negócios, né? Isso. 6.3, item 6.3. Isso, tá aqui, ó, tá na página aqui, ó. Instituição de um centro de inteligência PI para negócio. Aí o comentário, né? Esse aqui, ele é uma coisa a ser comentada. E PI, centro de PI para negócios, ou centro de negócios, incluindo PI. E, aliás, aí tem uma outra coisa também. Instituição de um novo centro ou utilização de centros que já existem. Centros de atendimento ao empresário, como, por exemplo, do SEBRAE, das associações empresariais e assim por diante. Né? Então, percebe, né, que num único termo a gente tem vários conceitos que são importantes a gente verificar. Né? E eu gostaria de acrescentar aí, Henry, porque o INPI também tem expertise em alguns setores do próprio INPI, que é trabalhar, por exemplo, né, análise de liberdade de operação, né, o Freedom to Operate, que está dentro dessa perspectiva, né, de inteligência em PI para negócio. Então, eu concordo, quer dizer, em vez de se criar um novo centro, se é essa a expectativa, por que não fortalecer o INPI, né, e justamente congregar esses profissionais que já atuam, né, que trabalhavam na antiga CEDIM, que poderiam efetivamente dar suporte a esse tipo de serviço, em vez de estar criando aí um novo centro. Eu acho que isso aí realmente é aquela história das redundâncias, né, que se criam, e quando não seria necessário criar, quando tem, né, uma expertise aí estabelecida no próprio INPI. Tá, Beth, só outro comentário também, perdão, que é o seguinte, né, talvez entre aspas, a maior crítica que se tenha é que seja um centro em PI, e não uma visão mais abrangente que inclui PI. Por exemplo, o CEDIM, ele era centro de formação e era muito focado em patentes, por exemplo. Uhum. Né? A parte de inteligência comercial, análise de dados de importação e exportação, que são muito mais importantes, como nós temos, por exemplo, centros de inteligência em algumas federações
de indústrias, né, que a gente tem. Acho que Santa Catarina é um estado que tem um centro muito robusto de inteligência tecnológica, né, não é só PI, né, então só esse comentário importante também, né, que não é a figura do CEDINTA, mais a figura do SEBRAE e das federações de indústria, por exemplo, né. Acho que a Gabriela, que está na Federação de Minas Gerais, está aqui também, ela pode até colocar algum comentário aqui. Celeste, eu concordo totalmente com essa posição, né, que a Beth coloca. Eu acho que tanto o INPI tem excelentes profissionais, quanto muitos institutos, isso pode ter trabalho em rede, o INPI tem várias experiências de ter chamado a Fiocruz para trabalhar, né, na área de câncer, por exemplo, de oncologia, Embrapa em outra área, ou seja, tem várias formas de articular a inteligência em PI nesse país. Eu acho que criar um centro para isso é aquilo que me parece, é um outro espaço de poder, é outra dispersão de recursos, e não vejo, assim, objetividade nisso. É fortalecer o que já existe, tem a BDI, tem o Centro Estratégico, tem várias instâncias já criadas, com vários formatos jurídicos para que isso ocorra no Brasil. Né, várias ICTs, a Fiocruz já tem uma capacidade bem razoável, né, nessa questão de prospectar mercados e tecnologias, etc. e tal, na área de saúde, e assim tem várias alianças e parcerias que podem ser feitas para isso. Perfeito, então. Gesil, você que tem algum comentário sobre esse ponto, Gesil? Só que, na verdade, inclusive a gente tem uma certa experiência em criação de redes de pesquisa desse tipo, e inclusive pode se mirar nos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, né, que são, no final das contas, redes de trabalho e pesquisa em temas específicos. Você pode fazer uma coisa desse tipo. Tá? Perfeito. E aí não precisa criar nenhuma institucionalidade nova, né? É só viabilizar o trabalho. E, óbvio, estabelecer bem quais são os objetivos para serem atingidos com essas redes. Perfeito. Ainda sobre a questão do Centro de Inteligência, foi um comentário que foi postado ainda hoje. Bom lembrar, né, que inteligência tecnológica, inteligência e propriedade intelectual é uma competência vital que tem que estar dentro das empresas. Porque se não estiver dentro das empresas, né, deixa de ser tão estratégico assim, né, porque a estratégia do negócio tem que ser na empresa, não dá para ser feita fora da empresa. Esse é um comentário adicional. E a questão de ser nacional também tem um outro problema, que é até conflito de interesses e a questão de sigilo também. Quando a gente faz esse tipo de trabalho, tem muita informação confidencial, informação de negócio, que é necessário ser incluída, né? Mas, de qualquer forma, esse mesmo assunto da confidencialidade, da importância da capilaridade, de usar o que já existe, se reflete a uma outra proposta, que é colocar em negrito aqui na nossa estratégia, né, na proposta de estratégia, que é a criação de um escritório, ou de escritório nacional de transferência de tecnologia e propriedade intelectual. E aí eu vou deixar para os meus colegas, que eu já falei bastante aqui, né, Celeste, Beth, se vocês puderem fazer algum comentário sobre esse item também. Até a Wanda Scartesini colocou aqui no chat, né, que essa história de criar algo novo é sempre um erro constante no país. E é verdade, essa história de criar um escritório nacional de transferência de tecnologia e eu lembro que na década de 80, 90, tinha uma experiência muito parecida na Inglaterra, que era o British Technology Group, e quando foi criado exatamente com o objetivo de buscar transferir as tecnologias resultantes, né, da pesquisa financiada pelo governo britânico. E isso foi na década de 80 e 90, quer dizer, 30 anos atrás. Né? E essa experiência, ela foi avançando, mas chegou num ponto que ela se tornou, eu não conheço os detalhes, mas eu sei que ela foi, acabou com essa experiência, quer dizer, não foi bem sucedida. Né? E aí foi que dentro das universidades se criaram os escritórios de transferência de tecnologia para cada um seguir, né, na sua trajetória, buscando negociar o seu próprio portfólio de ativos intangíveis. Então, eu acho, assim, é uma experiência que eu, na época, eu mais ou menos acompanhei,
né? E eu acho que realmente a gente propor um escritório nacional, eu não vejo muito sentido nisso. Ao invés de criar um escritório nacional de novo, né, criar uma estrutura e tudo mais, então fortaleçam os núcleos de inovação tecnológica das ICTs, né, que eu acho que aí, para que cada NIT possa efetivamente cumprir com a sua finalidade, porque os NITs não estão ainda conseguindo deslanchar na sua maior parte, né, salvo raras e honrosas exceções no país, mas grande parte deles não consegue deslanchar por uma série de motivos, e um deles é do próprio entendimento do papel que esses NITs têm nas ICTs. Então, eu acho que realmente não sou favorável à criação de um escritório nacional de tecnologia. Eu também sou totalmente contra, eu não consigo imaginar uma função e muito menos o sentido disso. Você já tem uma lei de inovação no MCTI, onde precisa ter investimentos, formação, apoio aos NITs, as instâncias já com treinamento de alto nível, enfim, outra estratégia eu acho que pode dar resultado. Não consigo entender como pode dar certo, né? Nós que trabalhamos, né, Beth, em Instituto de Transferência de Tecnologia por tantos anos, uma coisa tão específica, sabe? Você vai avaliar a tecnologia, tem questão de sigilo, tem questão de estratégia de setor saúde é uma coisa, outra é outra, sabe? A defesa, ou seja, para mim sou totalmente contra, cada vez mais trabalho em rede, né, formações, forma de treinar inovadoras, maior, sabe, criar network inteligente, interessante. Totalmente contra a criação de uma estrutura para isso. O Gesil quer ter algum comentário também, né, Gesil, que eu vi? Não, o que eu ia falar é o seguinte, você pode até criar estruturas regionalizadas que não precisam necessariamente ter nem CNPJ, né? Você pode reforçar o trabalho, né, das pessoas. Isso que é mais importante. Perfeito. Não, eu vou até sair um pouco em defesa da ideia da centralização em alguns dos seus itens, né, que, por exemplo, né, uma vitrine de tecnologias nacional pode ser interessante, mas, claro, aquilo que os NITs, né, têm interesse em colocar numa vitrine nacional. Então, é interessante você ter isso. Né? Sim, mas não precisa criar instituição para isso, na verdade... Perfeito, Gesil. Então, assim, a ideia que juntar esforços pode ser interessante, eu acho que todos concordamos. A grande questão é criar uma figura nova para fazer isso, ou trabalharmos em rede com hubs de excelência, hubs regionais, hubs setoriais, por exemplo. Né? Então, me parece que, pelos comentários que nós temos aqui hoje, até mesmo nos posts do documento, lembrando a todos os colegas que estão aqui na nossa reunião de hoje, o link para esse documento que nós estamos fazendo a leitura conjunta está disponível no chat aqui do nosso grupo, é só entrar lá e coloquem comentários, tá ok? Legal. Então, acho que essa questão muito importante, né, de fortalecimento das redes, ninguém é contra a união, mas é que seja na forma de rede, né, e sem criar coisa nova, né? Aqui a Ana e demais colegas estão falando no chat também que já se tentou essa vitrine tecnológica por meio do Portal Inovação e, mais recentemente, por meio do ITEC, né? Foram iniciativas, quer dizer, o Portal Inovação se tentou durante muitos anos, não funcionou. Aí se criou o ITEC, no início as coisas estavam começando a ter algum impacto, mas também não foi uma iniciativa que teve seguimento. Então, realmente as nossas experiências com essas vitrines aí não foram bem sucedidas. O que não quer dizer que vitrines podem funcionar. A grande questão é a gente entender o que deu errado nessas iniciativas e corrigir isso. Agora, de novo, são iniciativas, são ferramentas, elas não são estruturas. Isso, exatamente. O ITEC, por exemplo, era um projeto. E, inclusive, uma coisa que tem em comum com essas ferramentas todas é que elas ficavam ancoradas e dependentes, essencialmente, do governo para tocar. Então, no momento em que o governo puxou o plug da plataforma ITEC, a plataforma deixou de existir. Se, de repente, a gente pensa em plataformas, estruturas e mecanismos que são suportadas pela comunidade, e o governo aí irrigando e incentivando,
tem mais chance ou de dar certo, ou até, se não dar certo, rapidamente ser substituído por outra coisa, né? Então, o apoio a essas iniciativas, apoio a coisas que são feitas pela própria comunidade, eu acho que tem muito mais chance de dar certo do que alguma coisa que depende, para modificar uma vírgula, de todo um processo burocrático que é inerente aos governos. Perfeito. Ainda sobre o item número 1, tem uma questão que foi colocada aqui, que é a questão de, tem vários pontos que fala criar crédito, criar incentivo para financiar propriedade intelectual. E aí tem um comentário geral de vários colegas falando, não é propriedade intelectual, né? A gente tem que financiar inovação como um todo. Propriedade intelectual é só um pedaço de um todo maior, né? Eu acho que isso praticamente todos concordamos, mas é importante frisar que tem muitas alternativas aqui que fica falando, né? Financiar a API, não sei o que lá, API, API. Só que PI por PI, era melhor falar de inovação, né? Que a gente está falando de um item maior. Alguém teria algum comentário a fazer sobre isso? Estão me ouvindo? Sim. O chat aqui, a Elizabeth me ajudou muito, já deu uma resumida, né? O pessoal tá bem nessa área. Um colega nosso levantou a mão. Eu queria só saber, até pela questão do tempo, tudo, a gente vai abrir a gente não vai abrir microfone, não vai abrir. Eu vou pedir para usar o chat, porque senão a gente vai perder controle, tá? E aí a gente vai trazendo as questões. Isso, eu peço desculpas, tá, pessoal, mas é uma questão só de a gente olhar o relógio e fazer isso, tá? Então, escreva, né? Porque é melhor, porque, como dizem, né, as palavras voam, muito embora sejam gravadas aqui hoje, né? Então, bom, algumas questões sobre métricas também que estava falando, métricas baseadas em quantidade, e aí vários colegas fazendo isso, mas nós já passamos por isso. Bom, vamos lá, né? Algumas questões, né, que falam PI, proveniência, curso exclusivamente público. Pessoal, isso que a gente está falando é um macro, né? Dentro de cada item tem vários comentários que vão linha a linha ali, né? Falando sobre isso, né? Não é só inovação com recurso exclusivamente público, né? Não necessariamente. Coisas do gênero. Eu tenho um comentário a fazer aí. Por favor. Me incomoda muito essa coisa assim, ó, de segmentar NITs públicos e CTs públicas. Uhum. Estamos falando numa estratégia nacional. Não tem que separar entre público e privado, isso tem que ser abrangente, tem que abranger todos os setores, sejam públicos ou privados, né? Então, essa segmentação eu não consigo entender numa estratégia nacional. E sabe... é contrária ao que está no marco. No marco, exatamente. No marco foi ampliado justamente o conceito de CT, né, incluindo as públicas e privadas. E aqui tem, por exemplo, recursos exclusivamente públicos e geridos por NITs públicos, né? Eu não consigo entender por que nesse marketplace ali no item 5.1.2, né, seja restritivo aos órgãos públicos. Perfeito. Isso realmente escapa ao meu entendimento, porque se é uma estratégia nacional, ela deve ser abrangente. Perfeito. Só um comentário geral, Beth, essa questão do público, na verdade, se a gente observar ao longo dessa estratégia toda, ela não só tem foco público, mas no executivo federal. É uma coisa curiosa, quando a gente vai falar, por exemplo, de união com o sistema de bibliotecas, fala que é o sistema de bibliotecas públicas federais, né? Olha só. A gente esquece de sistemas de biblioteca, por exemplo, como a biblioteca da OPAS aqui, né, Biblioteca Virtual de Saúde, por exemplo, e tantas outras iniciativas que não são federais, né? Então, esse é um comentário geral que a gente não precisa ficar martelando nisso toda hora, mas eu vou só caminhando aqui para o final, que a gente vai ver que quando a gente fala até dos próprios stakeholders, né, ali, tem coisa de criação de centros, que são centros para... Acho que não tem como. Bom, vou só descer aqui para os stakeholders, tá? Se vocês descerem aqui para a página número 60, vocês vão ver de cima a baixo, praticamente os stakeholders que aparecem são governo federal. Tem pouca coisa de fora. Tem coisa de fora.
A BPI, por exemplo, lógico que não é governo federal, mas grande parte do que a gente tem aqui... Né? Henri, uma coisa que eu até tinha feito aquele comentário interrompido até a Beth, desculpa, Beth, mas é que estava quicando aqui na minha cabeça isso aí, mas eu vou quicar de novo aí na sua fala, Henri. Mesma coisa. Na emenda constitucional 85, a gente colocou lá no artigo 219, o sistema nacional, ele envolve não só o público e privado, mas também as diversas esferas, né, do setor público. A gente tem que parar de criar barreira à participação. Aliás, uma das coisas que a gente está esquecendo, né, o sistema como um todo, tá? A gente tem esquecido que o que foi encomendado lá na emenda 85 de se criar o sistema nacional era justamente para criar mecanismos via, inclusive, lei complementar, né, para que se pudesse facilitar as ações coordenadas entre a esfera federal, os estados e os municípios conjuntamente. Não se pode mais criar, devia ser, sabe, abolido da nossa cabeça, criar coisas que não fossem transversais. Só quando fosse o último recurso, quando não tivesse outro jeito, né? Tem que ser transversal, senão a gente não vai funcionar. Eu falo disso que eu sou de universidade estadual, estou cansado de ter coisa que a gente fica olhando assim, a gente não pode usar, a gente não pode acessar, ou não combina com as nossas normas, com a nossa legislação. E é desnecessário isso, é contraproducente. Perfeito. Só fazer um comentário ainda sobre eixo 1. Pessoal, só um comentário geral, esse eixo 1 acho que é um dos que mais tem comentários, tá? Por isso que dentro da nossa 1 hora, ele é um eixo que está tomando bastante tempo também, sem falar na nossa introdução. Aqui no final ainda dos objetivos, ainda se fala de centros de assistência dedicados ao tipo, né, de direito de propriedade intelectual. Isso aí foi uma outra coisa que chamou muita atenção, né, como se a gente... aí fica muito centrado na PI pela PI mesmo, né? É como se se é inventor, não. Inventor para patente de invenção tem que ir para aquele centro. Agora a marca, agora é outro centro. Não, direito autoral é outro centro. Que é justamente o contrário de tudo que a gente está falando, né? Que em relação ao usuário final, pensar muito mais no formato balcão Sebrae. E o empreendedor vai para lá, ele nem sabe que existem essas coisas, e ele acaba recebendo assistência naquilo que ele nem sabe que existe. Tá? Então, só um comentário adicional, porque realmente aqui, essa questão de fragmentar, ainda por item de PI, por centro de assistência dedicado ao tipo de PI, isso chegou até um extremo de como a gente pode tratar PI pela PI somente. Então, isso... Vamos lá, no documento de sexta-feira, que também a gente consiga construir ao longo desse final de semana, que afinal de contas a gente só tem mais 4 dias a contar de hoje, a gente talvez possa trabalhar em algumas propostas que sejam um pouco diferentes. Mas fica o comentário. Alguém tem alguma coisa mais para falar sobre esse item? Não? Clemente, qualquer coisa você me avisa aí, Clemente, por favor. Legal. Pessoal, então aqui a questão, né, dos atores, muitos comentários, né? Um ator que realmente foi muito comentado ao longo de todo o documento, que faltou de ponta a ponta, foi o Ministério da Educação, realmente, considerando que grande parte, né, do que a gente tem de geração, até mesmo do quantitativo de PI no Brasil, em universidades públicas, privadas, e assim por diante, né, estão ligados ao Ministério da Educação. Vamos lá. Vamos seguir para o item número 2 aqui agora, tá? Legal. Pessoal, lembrando, quem tiver comentários adicionais, não deixe de entrar no link do documento, está no nosso chat, para postar comentários diretamente, ok? E se quiser comentar, concordando ou não com algum outro comentário, basta entrar embaixo e comentar o comentário também. Bom, eixo estratégico número 2, pessoal. Eixo estratégico número 2, um dos eixos mais também concorridos que a gente teve durante as consultas, né, que a gente teve aqui, eu lembro quem participou das oficinas de 3 dias no início do ano, a gente era dos temas mais concorridos ali, né? E disseminação, formação e capacitação em propriedade intelectual. Vamos ver aqui, né, alguns dos itens aqui. Vamos lá, há vários comentários, né, sobre necessidade de outras organizações, outras entidades, e aí vem, né? Vamos lá. Aqui é uma macro, perdão, que está saltando de uma página para outra.
tem aqui, ampliar a consciência sobre os benefícios econômicos e sociais, criar um ambiente propício, né, algumas das metas que a gente tem, viabilizar o acesso amigável, capacitar os diversos atores do Sistema Nacional de Propriedade Intelectual, Ciência e Tecnologia. Vamos lá, né? Bom, comentário geral aqui, né, não sei se os colegas perceberam também, particularmente falta muito grande de falar de fala-se muito de capacitar várias ações, só que a gente muitas vezes esquece que próprios professores, gestores, né, e pessoas responsáveis por capacitação no nosso país não necessariamente conhecem, né, as dimensões e aplicação de propriedade intelectual, né? Então, falar de formar e capacitar o país sem os nossos formadores seria uma coisa a ser pensada. Não sei se os colegas têm algum comentário sobre esse item específico. Até o Gesil colocou aqui no chat, né, na verdade, essa necessidade de capacitar profissionais em TI, no caso das ICTs, né, já está previsto na lei desde 2004, né, que as ICTs deveriam, né, trabalhar na formação, né, de recursos humanos nessas áreas. E só que a maior parte das ICTs deu de ombros nessa exigência legal aí e não implantaram. Isso se falando de ICTs, né, ou seja, instituições de ensino superior. Mas eu acho que essa questão aí de capacitação, ela vai muito além, né, ela não fica só no ensino superior. A gente já tinha comentado em alguns dos webinars pelo menos que eu participei, da importância, né, de capacitar desde o ensino fundamental até a pós-graduação, né? E a Wanda já tinha colocado aqui no chat também anteriormente a questão do projeto Inventiva do INPI, que existiu há uns anos atrás, que era justamente para premiar as invenções de alunos do ensino médio. Então, eu acho que essa questão da capacitação, ela tem que ser pensada, assim, transversalmente, né, e em diferentes níveis, desde o ensino fundamental até do ensino básico, aliás, né, e a formação dos professores que vão dar aula lá, né? Oi? E a formação dos professores que vão dar aula para o ensino básico. Também. O professor do ensino básico não sabe quem é que vai ensinar. Uma né? Da universidade, né? Muitos professores das engenharias, né? Não sabem, né, o que é uma patente ou modelo de desenho industrial. Então, como é que fica os cursos, né? Mas veja, gente. Eu vejo. Desculpa. Pode falar. Gesil, só um comentário rápido. Eu vejo essa questão da formação, assim, primeiro, necessidade de educação continuada, né? A gente que teve a experiência com a REPICT, final da década de 90 e, né, até do ano 2000 e alguma coisa, você vê que hoje tudo parece que recomeça. Então, a educação continuada. Mas mais importante não é isso, é como criar condições e capacitação de forma coerente, de forma que você tem como também avaliar o impacto do que você está capacitando e chegar nas camadas dos dirigentes, como chegar a sensibilizar os dirigentes, porque NIT, quem está em NIT, quem está nessas instâncias, tem toda uma motivação para estar ali, acredita naquilo, mas boa parte dos entraves hoje nas ICTs, pelo menos, é a questão da alta camada da instituição não valorizar aquela atividade, ela não entra na agenda institucional, ela não consegue certas coisas, então tem várias camadas, tem aquilo já da área jurídica, né, que já começou o curso para os juristas há algum tempo, ou seja, é do fundamental a qualquer coisa, uma estratégia organizada, é um país muito grande, a gente repete também muitas coisas, né? Enfim, eu acho que é isso. Só uma coisinha, gente, é o seguinte, veja, o que está no artigo 26, eu vou ler aqui, eu botei aqui no chat, mas é importante, as pessoas esquecem o seguinte, está na lei, tem que ser cobrado, e o caminho para cobrar, existe um deles, pelo menos, que chama-se Tribunal de Contas da União. Todas as instituições têm que ter suas contas aprovadas. No caso das federais, é o Tribunal de Contas da União, no caso dos estaduais, é o Tribunal de Contas do Estado, está na lei, é obrigatório, tem que ser cumprido e tem que ser cobrado. Tá? E, assim, o que pode o governo fazer
nesse sentido, é dar os elementos para que essa cobrança possa encontrar uma orientação, uma possibilidade de fazer. Se de repente é cobrado, o cara dizer, mas eu não tenho como fazer, né? Agora veja, se você olhar essa letra, esse texto aí do artigo 26, isso não é limitado a tipo de curso nem nada. Então, a rigor, pela leitura do texto do artigo 26, todos os cursos, de todas as áreas, de todos os níveis de graduação, e, inclusive, no caso dos institutos federais também, o nível técnico, tem que inserir os temas da lei de inovação, e aí quando a gente está falando da lei de inovação, é PI, é instrumentos de incentivo, então isso deveria ser disciplina em todos os cursos, de história, filosofia, até a de engenharia. Tá? Mas o que a gente vê na prática é isso mal entrando, inclusive, nos cursos de administração e de direito, né, que teoricamente, né, deveriam mandar nisso aí. Tá? Então, isso é uma coisa que pode ser feito, aí o Ministério da Educação, né, é importantíssimo nisso, de cobrar que isso aconteça. Ele tem os instrumentos estão na mão do governo, não usa porque não quer. E com a rede, por exemplo, do Profinit, dizer que não tem material para isso, ou dizer que não tem quem faça o apoio, inclusive pelos NITs, é bobagem, porque tem. Bom, eu vou fazer até aquele comentário, né? Pode isso, Arnaldo? Fala, tá no livrinho, tá na lei. A regra é clara. Pode, a regra é clara, né? A regra é clara. A regra é clara, né? Do pênalti. Pois é, né? Mas vamos lá, pessoal. Vamos seguir um pouco mais aqui. Ainda nesse item de conscientização tem medalha para isso, medalha para aquilo. Eu não vou nem ficar entrando naquele negócio mesmo. Mas aqui vem uma outra coisa que é realizar evento, realizar evento, realizar evento, realizar evento, para cultivar, para marca, para isso, para aquilo, né? E aí a questão toda, né? E vários colegas comentaram, para que vai criar mais eventos se a gente já tem eventos, tanto setoriais, até mesmo para questões, né, relacionadas a itens de proteção intelectual, como principalmente para o usuário final do sistema, não é nem um pouco atrativo ele ir para uma feira, né, de cultivares e não para uma feira agroindustrial, por exemplo, né? Ele vai para a feira agroindustrial. Propriedade intelectual está na feira que ele vai, e não achar que ele vai vir para uma feira para falar sobre cultivares, por exemplo, né? Então, esse é um comentário que não pode ficar PI pela PI, é um processo integrado, um conjunto mais amplo. Parece pouco, mas se a gente for ver assim como a falta dos atores, ao longo de todo o documento, a gente vai ver que tem muito marca pela marca, DI pela DI e assim por diante. Mas só ficou o comentário. Alguém tem alguma visão diferente disso? Beth? Não, eu acho o seguinte, Henry, eu acho que o importante, já que a gente está falando em estratégia nacional de PI, exatamente, a PI ela tem que ser entendida como a principal ferramenta da inovação. Então, ela não pode ser toda ela segmentada, né, a PI pela PI. A PI tem que ser inserida dentro da inovação. É o contexto, né? Mas é bem aquilo, né, de juntar aos atores que já estão trabalhando pelo empreendedorismo, pela inovação, por exemplo. Né? Então, pouco. Aqui é aquele comentário, né? Parceria com o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, né? Bom, aí vem aquela história do público mais uma vez, né, Beth? Mas a gente já falou disso. Né? É o caso, né? Tem muita instituição privada que tem bibliotecas fantásticas, e por que não pode estar aí inserida nesse sistema, né? Perfeito, exato. Então, vamos lá, né? Professor Gesil, aqui, ó, o livrinho aqui. Professor Gesil, me corrija se eu estiver errado, mas essa é uma determinação que já existe no marco legal de inovação. Não há que se avaliar, apenas aplicar o que está na lei. Não é verdade, Gesil? Perfeito. Sim. Segue o jogo, então, vamos lá. Tem vamos lá. Muita coisa que precisa ser colocada em prática antes da gente inventar novas coisas. Claro que algumas coisas podem até ser inventadas, mas como necessidade de ampliar a aplicação do que já está, é dever de casa nosso. E aqui tem comentário, Henry, tem um comentário da Elvira no chat que eu gostaria de ler, porque eu acho que faz grande sentido no que ela está dizendo. Não estou enganada, mas há uma grande parcela dos docentes técnico-administrativos e mesmo alunos das instituições públicas de ensino que é fortemente refratária ao termo propriedade. Talvez seja por isso que a reitoria e diretores eleitos permaneçam inertes. Isso é uma coisa que a gente percebe, né? O Jesus que se resolve já foi muito pior. Eu acho que já foi muito pior,
mas realmente é algo ainda persistente. Então, eu acho que por isso que muitos dirigentes, como disse a Celeste, não conseguem entender, porque também não fazem força em função, né, desse entendimento de grande parcela dos docentes aí serem refratários à propriedade. Perfeito, então, pessoal. Estou com um probleminha técnico rápido aqui, que eu preciso resolver. Um minuto só. Enquanto você se resolve aí, obrigado. Só um comentário. Eu acho, normalmente, quando a gente mostra que isso, na verdade, é uma questão de empoderamento da nossa gente, do nosso país, as resistências diminuem bastante. Já mais de uma vez fui falar sobre isso com o pessoal do sindicato e nunca saí xingado. É verdade, né? Perfeito. Perdão, pessoal. Quando fala de G, então, pronto. É verdade, né? Nós vamos lá, então. Todos de volta aqui, conectado, tudo direitinho. Bom, vocês vão ver, pessoal, ao longo do documento, a gente está falando do macro, nós tem vários comentários pontuais aqui, né? Então, até Rosana de Jorge, por exemplo, falando da importância da questão de confidencialidade e uma série de outras coisas, né? Que são coisas que realmente a gente precisa aprender muito como trabalhar no nosso país, né? Aí comentários sobre a existência já do Profinit, questões estruturais sobre programas de capacitação, né? E aí vem outras questões gerais aqui, tá? Vou saltar aqui um pouco mais para frente. Bom, e aí atores chaves aí pontuada, né? Mais uma vez, muitas pontuações, né? Sobre uma série de outros atores que estão ausentes. Aliás, só um comentário geral, nem nas siglas aparece grande parte das organizações hoje que trabalham com direitos autorais. Então, realmente, merece uma revisão muito grande do documento em relação aos atores. Mas isso não vou ser repetitivo aqui. Vamos lá. Nosso eixo número 3 agora, pessoal. 18 horas e 8 minutos na capital federal do Brasil, hein? Olha lá. Eixo número 3, governança e fortalecimento institucional. Esse aqui acho que é o terceiro que é mais denso. Os outros, depois a gente vai ver que não são tão pesados assim no que a gente está vendo. Bom, governança e fortalecimento institucional. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, né? Bom, primeiro comentário geral é que a gente não vê nenhuma referência cruzada com outras estratégias nacionais do nosso país. Aliás, a estratégia nacional de inovação está acontecendo em paralelo com a de propriedade intelectual, né? E isso porque acabou de acontecer recentemente a de internet das coisas, a de conectividade, a de cibersegurança, a de defesa, separada de cibersegurança. Segurança de dados também, né? Segurança de dados, proteção de dados, que é diferente da segurança de dados, né? Que é dados pessoais e outro. Então, é uma coisa que é incrível como a gente vê a fragmentação. Eu até dou uma recomendação para todos que quiserem, escreva no Google, Estratégia Nacional de. Vocês vão descobrir, acho que tem umas 8 estratégias, e assim como essa, desconectadas das demais. Quando eu digo desconectada, eu digo sem referências cruzadas. Parece que as coisas acontecem em paralelo. A gente sabe, sendo muito honesto, que tem pessoas que são, por exemplo, do MCTI, que estão, inclusive assinam esse documento da Estratégia Nacional de PI. Mas a gente não percebe essas referências acontecendo até no próprio documento, né? Não sei se alguém tem algum comentário a fazer sobre isso. O Henry, eu acho esse ponto nevrálgico, realmente. Não percebo também um esforço de articulação, né? Como eu tive a oportunidade de participar do GIP, quando ele foi criado lá no governo FHC, o GIP foi criado com o objetivo de articular as ações de governo, por isso interministerial. No momento que estava implementando o acordo de TRIPS sendo efetivado no marco legal brasileiro, a nova legislação à época. Então, esse grupo era para não ter uma visão do pessoal das relações exteriores, que recebiam essas comunicações de pânico contra a forma que o Brasil estava implementando tal artigo da lei, tal artigo de TRIPS,
sempre a Organização Mundial do Comércio, com grandes países e empresas atrás nessas questões. Então, esse grupo foi criado para dar uma visão estratégica de governo, ver o setor saúde, qual é a visão, o setor agronegócio, o setor do meio ambiente, defesa, aeronáutica, então tinha todos os ministérios. Foi o maior aprendizado que eu tive. Acho que a Beth lembra bem, na época da Repict, que a gente trazia essa agenda do GIP. Então, isso foi criado na Casa Civil, que é o espaço interministerial de ações, né, que não traz uma agenda específica. Depois, por uma circunstância qualquer, em algum outro governo, ele passou para o Ministério da Indústria e Comércio. Então, alguma lógica disso ter caído no Ministério da Economia, mas o GIP era para isso. Então, era uma coisa que elevou a capacidade de governo para dar respostas a todos os questionamentos dos órgãos internacionais quanto à implementação de leis de tratados internacionais aqui no Brasil. Então, isso me confundiu muito, entender a proposta dessa estratégia nacional quando né, me ligaram e falaram, eu quero que você participe, você foi do GIP. Então, eu achei que era outra coisa. Então, me perdi um tempo para entender para que essa estratégia nacional e por que ela estava localizada nesse espaço. Né? Apenas um comentário assim, um pouco de desabafo aí, que estou achando bastante confusa essa falta de articulação e o Gesil ainda nos ajuda, né, Gesil, a cada dia acordar com uma grande surpresa, né? Não sei se eu estou atrasada, mas essa de fundir o INPI com a BDI, você está discutindo uma estratégia nacional de PI, você está, sabe, aí vai e faz que pode ocorrer uma coisa via uma medida provisória, assim, do nada, né? Mas desculpa, é um comentário, viu, R? Não, mas paro tá por aqui. Celeste, para falar bem a verdade, quando a gente começou, vários colegas, né, conversar sobre a estratégia nacional, a própria OMP, ela tem um guia de como que se criam estratégias nacionais. E o guia da OMP fala duas coisas que são antes da estratégia. Primeiro, mobilização dos atores. Sociedade civil organizada, os inventores, as universidades, pesquisadores, as pessoas que estão do legislativo, do judiciário, o país, na verdade, mobilizar o país. Não viu isso acontecer. Outro item que é trabalho preliminar, fazer um mapeamento de quais são as estratégias nacionais para que a estratégia de PI seja inserida, seja trabalhada em conjunto com as outras, e não uma estratégia de PI, né, que é um pouco do que a impressão que dá quando a gente lê um documento como esse. Né? Então, só um comentário, viu, Celeste? Não por acaso que lá no começo, quando eu falo proposta de eixo estratégico, as métricas e outro tem que mobilizar, tem que ter uma proposta de mobilização, porque a gente está desmobilizado, a gente está há 4 dias do prazo final de uma consulta pública numa estratégia nacional de propriedade intelectual e qual é o grau de mobilização do nosso país. A gente está num grau de mobilização abaixo do que deveria estar nas oficinas no começo do ano. Opinião minha. Né? Mas, de qualquer forma, o prazo está dado e prazo a gente cumpre. Né? Vamos lá. O Henry? Oi. Eu queria fazer um comentáriozinho com relação a essa parte aí, que se conecta com a discussão que aconteceu anteriormente, né, com relação a essa questão dos escritórios e dos centros. Tá? Não sei se de repente você acha que A gente vai falar uma coisa dos escritórios centros, na verdade, escritórios centros, aquele item, ele já passou para o item 1, né? Mas com relação a essa questão do fortalecimento, né, institucional. Né? Só um comentário, Gesil. A gente vai falar de fortalecimento institucional mais uma vez, agora, por quê? Porque, como o Celeste bem colocou, no final do ano passado, a gente teve a circulação da ideia de fundir a BDI com o INPI. Né? Então, e na verdade, a gente vê que nesse capítulo especificamente, que é governança de PI, a gente vê o nome, a marca INPI, né? Uma instituição de renome internacional, não aparece praticamente no texto, ela é agrupada dentro de escritórios. Né? E aí tem um comentário importante, que é mais do que reunir escritórios de PI entre si, que talvez nem tenha tanta sinergia, é a integração com o sistema usuário dos sistemas. Né? Então, esse é o comentário que foi feito aqui. Né? Sim, essa história de fortalecimento dos escritórios que já existem.
Aliás, só um comentário geral, pessoal. No item número 6, eles têm uma recomendação que é aumentar a carga de trabalho do NPI. Todo mundo reclama que o NPI é lento e agora coloca mais prospecção tecnológica para o NPI fazer. Não que o NPI não tenha competência, né? Mas a gente vai ver isso no item 6. Chegaremos lá. Mas, de qualquer forma, fica o comentário aqui. Pessoal, meus debatedores, o chat, por favor, né? Vou pedir para que vocês vão interrompendo, tá? Lembrando, pessoal, esse documento está disponível para quem quiser comentar, colocar mais comentários, ele está aberto aqui. Vamos lá, né? Então, essa história de conexão entre secretarias, tal, vamos lá. Aí que tem que talvez entrar essa questão do MEC, né? O MEC é o grande ausente, né, nessa estratégia nacional de PI, né? E quando se fala em capacitar profissionais e tudo, o MEC é um ministério fundamental aí para estar incluído na estratégia de, não sei se de governança ou na própria capacitação. É mais, voltando ao comentário, né, Beth? Você olha aqui, o macro objetivo número 2, conectar e estabelecer uma relação duradoura entre os diferentes ministérios, secretarias e departamentos na esfera governamental, incluindo o governo estadual, municipal, né, e federal, bem como, né, o poder legislativo e assim por diante. Só que a pergunta é, se na própria construção da estratégia não tem essa conexão, como que a gente vai conectar? Não é na implementação que vai conectar, né? A gente deveria estar construindo em conjunto, né? Então, assim, olha só o que, assim, bom, mas vamos lá. Não por acaso, tá, aquela proposta de um eixo estratégico fundamental do nosso país ser integrar os vários stakeholders, identificar e conectar. A gente está totalmente desconectado. Legal, vamos lá. Garantir... Bom, aí tá repetitivo aqui, fica batendo naquela tecla do... Mais uma vez, os stakeholders, governo, e assim por diante, né? IPI por PI. Eu não sei nem por ter tanta fixação com essa palavra stakeholder, né? Acho que, na verdade, essa o chave é tão melhor aí em português. Pois é. Um mecanismo desnecessário. Na verdade, é verdade, Gersel. Eu mesmo me vi várias vezes falando aqui que eu estou falando do segurador de bife aqui. Aliás, a partir de agora, stakeholder para mim é que nem o Valdemorte, eu não falo mais essa palavra. Aliás, a steak é aquele de frango, prensado, perdão, né? É o segurador do prensado de frango lá, que lá é steak, né? Bom, desculpa aí as brincadeiras de mau gosto, pessoal. Bom, eixo 4, modernização dos marcos legais. Aí eu vou fazer um comentário que tinha pouca gente comentando. Esses nos eixos, pessoal, que, assim, pelo menos, vou falar agora da opinião pessoal, aos meus olhos, foi o que saltou mais positivamente. Porque foi praticamente o único que se falou em utilizar, né, por exemplo, né, a capacidade já e o conhecimento que já existe, né, em relação a outros atores. Aqui ele fala do judiciário, de várias outras coisas. Aqui, deixa eu ver se tem alguns outros comentários aqui, que eu vou tentar caçar aqui, tá, pessoal? Bom, comentário sobre prazo e responsável por ações, isso permeia todo o documento. Atualização, aí alguém fez um outro comentário aqui. Atualização no marco legal, tal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, mais uma questão falando dos múltiplos atores. E aí o comentário geral, né? Que faltam praticamente todos os stakeholders externos. E o exercício de, pelo menos, a gente listar quem são, vai dar uma ideia do grau de complexidade que é o nosso país. Né? Porque são centenas de atores, se a gente for falar só de organizações da sociedade civil organizada, sem falar nos atores individuais, evidentemente. Legal. Vamos lá. A Júlia está chamando a atenção aí para os itens 1.7 e 1.8, né? Vamos lá. Deixa eu voltar lá, então. Quais são os itens? Você pode ler, Gesil? É porque realmente, viu, Júlia? 1.8, né? Que é apoiar medidas de adequação do escopo de pedidos de patente relacionados com medicamentos considerados estratégicos para o SUS.
Sim, isso aí seria uma questão, acho que mais administrativa, por exemplo, é isso? Não é. Não, acho que não é. Acho que... Sim. Bom, Júlia, esse documento ele está publicado, né? E você particularmente, eu sei, tenho certeza que sabe, porque eu te mandei o link diretamente dele hoje. Então, assim, entra e posta lá exatamente o que seria essa medida, tá? Porque você está percebendo que a gente está falando de alguma coisa meio macro, assim, a gente nem entrou nos detalhes ainda, tá? Mas eu vou pedir para que realmente o pessoal... Porque tem muita gente que é da área farmacêutica, a Asa Durham, por exemplo, né, vem desse segmento, tem a Adriana Diaféria, Grupo Farma Brasil, vários colegas são de escritórios grandes de propriedade intelectual, que também defendem direitos de grandes empresas internacionais. Então, é importante que a gente tenha visões diferentes, ok? Vamos lá. Só passando aqui, né, lembrando que a gente tem mais 28 minutos, tá, pessoal? A gente está... Desculpa pelo puxado, mas vamos lá. Eixo estratégico 5, observância e segurança jurídica, foi um outro eixo que também teve pouquíssimos comentários, até agora, pelo menos. Tá? Que ali vem, bom, alguns comentários, né, de falar da questão de segurança jurídica tem a ver com educação, evidentemente. Aí vem um outro comentário geral também, né, que é essência de grande parte dos comentários do eixo 1.3 é que falta falar de aproveitar a competência instalada. Aliás, é o eixo 5, 4 e 5 são eixos que a estratégia acerta em falarem, pela primeira vez, praticamente, aparece a palavra aproveitar a competência instalada. Grande parte dos outros eixos parece que não existe. A gente sabe que o pessoal sabe que existe, mas não é feita referência, né? E não podemos deixar de mencionar, mesmo porque aqui está bem claro como isso cai bem numa estratégia que integra o nosso país. Questões sobre especialização em propriedade intelectual no judiciário, não só no judiciário, evidentemente. Né? Seria... Bom, aí um comentário parecido com aquele que eu falei para a Júlia dar depois, de alguns itens da própria lei que poderiam ser revistos, mas não cabe agora aqui, porque seria uma discussão toda a parte. Um item adicionado aqui de revisão legal daria uma discussão de uma tarde. E lembrando que a gente tem mais 4 dias no nosso prazo final, que foi de 20 dias no total. Legal. Aqui, prever biodiversidade, questões, né, então, relacionadas aí a itens específicos também sobre biodiversidade, por exemplo, medicamentos, por exemplo, a marcação de patented, assim como nos Estados Unidos, para que você tenha a questão até de ressarcimento financeiro pelo titular e outros itens, tá? Bom, e aí, mais uma vez, comentários gerais aqui que a gente tem. Bom, item número 6, pessoal, inteligência e visão de futuro, pouca gente chegou até a comentar, o documento é longo, pessoal, vocês perceberam? A gente está aqui há 1h30, quase, vai cansando, né? E a hora que a gente vai fazer uma leitura conjunta, hein? Olha lá. Então, fala de inteligência e visão de futuro, e um comentário geral é que fala muito de fazer estudo, mas não fala de como a gente age diante do futuro que a gente já sabe qual é. Então, esse é um comentário que fica desse eixo, grande parte dos propósitos fica só nos estudos, né? E não fala de o que a gente faz com o que a gente já sabe sobre o futuro. E quem vai financiar esses estudos, né, Henry? Bom, essa é outra coisa. Outra coisa, né? Como é que se estabelece uma estratégia nacional com esse monte de ações aí e não se fala de onde virão os recursos para isso, né? Então, pois é. Verdade. Corre o risco de ficar aí uma estratégia escrita no papel e não implementada. Isso. Aí, a impressão que dá, se a gente vai lendo o documento para o final, às vezes, não sei se a ordem cronológica da construção foi essa, mas aí aparecem algumas coisas, né? Coloca como objetivo fazer previsão futura. Fazer previsão futura é tarefa, né? O objetivo é qualquer outra coisa que não seja fazer a tarefa, né? Mapear competência. Mapear competência é tarefa. Para que a gente quer fazer isso? Qual que é o objetivo maior, né? Então, esse item número 6, ele particularmente ele merece, assim como o glossário, como os outros itens, merece uma revisão muito grande. Mas eu queria já saltar aqui algumas coisas, quer ver? Vamos lá.
alguns são repetitivos em relação ao item número 1, mesmo porque o que está se propondo aqui, grande parte está no item número 1, né? E questões metodológicas, coisas do gênero. E aqui vem aqui é aquele comentário que eu tinha feito com vocês, né, que fala, estimular o INPI a publicar relatórios, não sei o que lá das quantas, né, e aí tem um outro ponto que fala, quando der. Mas quando der, tem que dar condição para o INPI fazer a sua missão estratégica, que não é fazer relatório analítico de mineração de dados, é trabalhar na concessão eficiente, né, de direito de propriedade industrial, no caso do INPI. Está bem claro na missão do INPI, não é fazer estudo prospectivo. Para isso tem CGE, para isso a gente tem vários centros de pesquisa, privados, públicos, mistos e assim por diante. Legal. E veja, só por outro lado, Henry, existe uma competência muito grande em várias dessas coisas que o INPI realmente pode contribuir, inclusive contribuir com outras esferas do governo, mas e aí assim, não é que o INPI não pode fazer isso, o INPI pode fazer isso aí tudo, mas para que ele possa fazer isso, se precisa resolver o problema, né, de consolidação da autonomia financeira para começar a conversa, né, para ele fazer o básico e poder fazer essas outras coisas todas. Aí dá para fazer tudo isso aí. Né? Para ver como a gente está alinhado aqui, o INPI já está sobrecarregado de atividades centrais. O texto deveria ser não é estimular o INPI a... Dar condições, exatamente. Dar condições, pelo amor de Deus. Até parece que o INPI está lá sem ter o que fazer. Mas vamos dar um trabalhinho aqui para o INPI. Não está muito estimulado, né? Está mal estimulado. Vamos dar aí um doce para os garotos. Né? Aliás, eu vou fazer uma referência aqui. Eu não sei se o presidente do INPI vai assistir esse vídeo, mas eu tive a oportunidade de interagir brevemente com posts em outro grupo. Eu li a carta quando teve o relatório do primeiro ano virada do ano do presidente do INPI. Eu acho que tem umas leituras muito interessantes lá sobre as condições do INPI, as condições, quanto que a gente precisa, né, fortalecer a marca INPI, né, organização estratégica fundamental para o nosso país, que, diga-se de passagem, talvez a sigla INPI aqui, eu acho que é uma sigla muito pouco citada nesse relatório, que é muito preocupante. Assim como uma outra sigla que eu estou olhando para a Maria Celeste Meric, uma sigla Fiocruz, né? Maior instituição de ciência e tecnologia, de saúde estratégica do nosso país, não tão presente, talvez, não sei se teve participação nas discussões, Celeste, a impressão que dá é que não, né? Mas de qualquer forma são impressões. Isso aí, algumas questões operacionais, aí, mas eu tenho um último item que eu acho que é muito importante, que merece item, né? Vamos lá. Aí tem questões que são deslocadas, aí questões menores, na minha opinião, né? Aí fala que fazer coisa para a indústria 4.0, né? Cara, pelo amor de Deus, não é só 4.0, todos os outros, né? Cursos já existentes e assim por diante. Mas tem um item crítico aqui, que na verdade é o item número 7. Vamos lá. Algumas recomendações sobre geração de consórcio, coisa do gênero, não vem ao caso também aqui. Eu acho que o item número 7 ele é um item crítico. Porque o item número 7 fala de internacionalização e tem um item particularmente que chama atenção, item número 7. Inserção do Brasil no sistema global de propriedade intelectual. Ok? Então, tem por objetivo fortalecer a inserção estratégica do Brasil nos fóruns internacionais de PI. Estimular a presença de produções culturais, empresas brasileiras no exterior, ambiente de negócio doméstico, favorável à atração de investimentos estrangeiros e assim por diante. Legal. E aí vem aqui um item que está aqui nos macro-objetivos, que eu queria já colocar diretamente aqui. Promover coordenação entre as políticas de comércio exterior e de propriedade intelectual. Perfeito, né? A gente está falando de internacionalização, comércio exterior. Eu acho que tem outras coisas que não são só comércio, né, Maria Celeste Meric, né, questões relacionadas a vários outros itens que não são só comércio, mas aí vem um item que realmente chama atenção. Estimular a ampliação de acordos e programas de cooperação relativos à API. E quando a gente vai olhar na implementação, ele vai muito em listar uma série de itens, e a gente fala muito pouco em informar,
capacitar e empoderar a nossa sociedade para que esses acordos, programas de cooperação e tratados sejam, de fato, benéficos ao país. Então, a gente fala muito de estimular, mas em que tempo estimular e com quais tarefas antes? Isso é um convite que eu gostaria de fazer a todos. Provavelmente, muitos de vocês não conseguiram ler até aqui, porque é pesado o documento, né? Mas eu acho que a gente não pode deixar de fazer uma referência muito importante a isso, né? Porque está lá, no final de contas... O famosíssimo não sabe brincar, não vem para o play, né? A gente está sendo chamado para o play, mas a gente não está sabendo o que fazer lá dentro, né? É aqui, né? Então vem, ó. Exercer maior influência em debates, assuntos sobre TI, atrair empresas estrangeiras, promover o intercâmbio, até aqui, vamos lá, né? Bom, e aí vem, né? Estimular, avaliar, estimular... Ah, tá aqui, ó, perfeito, né? Tá escrito aqui. Avaliar e estimular, perdão. Aqui tá escrito avaliar, tá aqui no item 2.6. E aqui está escrito estimular apenas. Eu peço, então, não vou pedir desculpas, né, porque, afinal de contas, está no subitem 2.6, né, que é um dos estimular sem falar avaliar. Então, merecia no mínimo avaliar, né, mas principalmente informar, capacitar e empoderar a sociedade, acho que é essencial, né, possível adesão. Porque o que acontece, pessoal? Grande parte dos acordos que o Brasil é signatário, o TRIPS é um deles, muitos deles, né, já consolidados hoje, mas não necessariamente foram feitos com o devido grau de discussão. Um dos itens, diga-se de passagem, foi a questão da inserção do pipeline, que não era forçada pelo TRIPS, e a nossa lei assumiu, e o artigo 40 tampouco, da Lei de Propriedade Industrial, que não era obrigação, e a gente tem na nossa lei. E algumas questões até de crimes contra a propriedade intelectual, que são tratados como crime diretamente aqui no Brasil, em que outros países existiam uma gradação um pouco diferente sobre isso. Diga-se de passagem, merecia uma revisão também, mas volto, pessoal, é uma estratégia de 120 e tantas páginas que nós estamos cansados de dar uma passada de óleo. Então, é só o comentário, e nós tivemos 20 dias para fazer isso. Foi. Um comentário. Você acabou comentando pipeline, e estava me ocorrendo o seguinte, no item modernização do marco legal, no eixo estratégico 4, tá. Eu tenho muito medo da palavra modernização, né? Porque o que é a modernização? Visão neoliberal, visão para lá, visão para cá? Sempre tem algo por trás que puxa essa questão do que é moderno ou não, né? É verdade. Uma linguagem, talvez, né, adequação, sabe, você tem que entender essa questão de marco legal como um projeto de país, de desenvolvimento, isso tem que estar totalmente articulado. Então, tem um certo medo, né, mas, enfim, não estou propondo nada, a não ser desabafando, né, porque você lembrou do pipeline e do artigo 40. Né? Só vou fazer eu fiz um comentário sobre o artigo 40, que agora até está em julgamento, né, no Supremo, mas olha só, ao longo de... Eu posso ter deixado escapar, né, porque eu não fiquei entrando na questão de marco legal, item por item, para falar bem a verdade, né? Mas, por exemplo, eu não vi, não me chamou em nenhum lugar nesse texto a questão proteção de dados regulatórios, que é um item crítico e que é objeto de pressão, inclusive objeto do que seria até do GIP, que tem a ver com comércio internacional, relações exteriores e vários outros itens, né, que é a questão da proteção de informações regulatórias, que existe discussão a respeito disso, né, e essa é uma discussão muito importante quando a gente fala de, inclusive, né, de discussões sobre esses itens, né, que a gente tem na própria Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, proteção de dados regulatórios para indústrias reguladas, como a indústria de saúde, a agroquímica, por exemplo, são de altíssima relevância, né, ainda mais num país como o nosso. Aqui o comentário, né, que eu só vou fazer um comentário, articular e promover adesão ao programa piloto Global Patent Prosecution quando houver condições técnicas e administrativas no NPI. Essa daqui não deu para não comentar. Como assim, quando houver, cara pálida?
a gente tem que dar condições, né? Não pode ser quando der. Um belo dia, sozinho, as coisas se resolvem e aí a gente faz, né? Ou então fala, não, mas o MPI não tem condições, né? Aí, de repente, começa a aparecer aquelas ideias. Então acaba com o MPI, funde com outro e a gente faz outra coisa. Perdão, pessoal, eu não consegui não conectar as coisas, né? Quando a gente lê uma coisa ou outra. Mas deixa eu voltar aqui para a nossa leitura. Bom, com isso, pessoal, a gente vai se aproximando praticamente aqui do final da leitura e, como vocês percebem, todo mundo cansa só de passar os olhos nisso tudo, ok? Comentários aqui da Elza, estímulo financeiro, depósito exterior, aliás, outra coisa muito importante, né? Depositar no Brasil custa só R$70, pessoa jurídica, física, R$175, pessoa jurídica, né? O preço de tramitação nacional relativamente baixo, né? O que muita gente fala que favorece o brasileiro, e eu não sei até que ponto que favorece mesmo, para falar bem a verdade, mas isso não é o objetivo da nossa discussão de hoje. Eu estou começando a entrar em questões muito mais pontuais, e cada uma delas talvez merecesse algumas horas de discussão, como a gente está fazendo aqui, né? E não uma tarde de uma quarta-feira a 4 dias do final do prazo limite, que foi de 20. Legal. E aqui, de novo, stakeholders externos ausentes, praticamente, né? E aí vem as referências que, sinceramente falando, eu não sei quantas pessoas tiveram oportunidade de ler ou não. A recomendação que eu dou é quem for fazer essa revisão, leia item por item e também as notas de rodapé. As notas de rodapé informam muita coisa, como, por exemplo, a ideia de se ter a BDI, o Ministério da Economia, e o INPI, num outro centro de inteligência em propriedade industrial, que eu nem sei se é o mesmo de intelectual, que é o primeiro, porque são nomes diferentes, né? E algumas questões como a referência à Agência Nacional de Propriedade Intelectual, com sigla ABDI, né? E aí fica uma coisa que lembra um pouco daquela agência brasileira de desenvolvimento e propriedade industrial, que foi ventilada no ano passado. E aí sim era INPI com a BDI ou coisa do gênero. Mas, de qualquer forma, amigos, com isso a gente fez uma jornada ao longo de um documento muito longo, evidentemente, e cada um dos itens que ficaram ali para trás são merecedores de comentários, de estudo, de discussão, como a gente já falou, talvez até de uma tarde toda, e não só de 2 tardes, 2 horas no final de tarde que está fazendo aqui agora, né? Mas, bom, fechando aqui o documento, pessoal, deixa eu tirar aqui. Eu acho que seria interessante só colocar as contribuições nesse documento, como é que elas podem ser feitas depois desse nosso encontro. Acessando esse link. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Bom, eu postei mais uma vez no chat, pessoal, o link no Google Drive. Eu vou pedir para o Clemente, se você puder colocar o link também para a entrada, o formulário de entrada do nosso grupo, né? Eu agradeceria aquele do Bitly lá, tá? O que acontece, pessoal? Nós temos um grupo hoje que tem 288 participantes e a gente está fazendo isso no Slack. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Novamente. Tá aqui, ó. Tá no Slack, tá? O Slack é uma plataforma colaborativa bem mais organizada que a gente tem do que no WhatsApp. Tá? Então, aqui a gente tem aqui, ó, aqui o grupo ENAPI geral, que é sobre a estratégia. Esse documento, que é esse link, é exatamente esse mesmo, está aqui, ó. Tá? Que é o documento que eu acabei de comentar com vocês. E além desse documento que eu acabei de comentar com vocês, o mesmo, tá? Deixa eu voltar lá para o Slack. A gente tem várias coisas aqui, ó. A gente tem uma pasta do Google Drive que tem vários dos documentos que são acessórios complementares ao da estratégia. Vou ver aqui se meu Google Drive se ele disponibiliza rápido. Então, a gente tem o texto base da consulta pública e depois a gente tem aqueles manuais da própria OMP, que estão aqui também, e os
as publicações de diagnóstico também, que a gente tem que fazem parte desse material que foi disponibilizado pelo Ministério da Economia. Diga-se de passagem, né, o trabalho elogiável, né, em termos de organização que teve, a gente realmente percebe que existe muito por parte do Ministério, inclusive em algumas respostas bastante elucidativas, né, esclarecedoras que a gente teve, por exemplo, na reunião do Fortec. A gente cai aqui direto aqui, ó, no gov.br, eu acho que aparece aqui, ó, diretamente. Tá, então aqui tem todos os documentos que fazem parte Deixa eu ver, acho que você está aqui mesmo. Ah, não, aqui tem aqui são as oficinas do começo do ano. Salvo engano meu. Ah, tá aqui, ó. Consulta pública. Ok, então tá aqui. Eu vou fazer alguns comentários gerais, tá, pessoal, sobre esse site. Então aqui tem vários documentos, tá? Então, o documento que a gente viu hoje é texto completo da Estratégia Nacional, anexo 2, tá? Aí tem participação na consulta pública, orientações, e aí ela é estruturada em 7 eixos que você pode contribuir ou não. O mais importante é preencher um documento inicial que tem, tá? Deixa eu mostrar mais coisas no Slack para vocês. No nosso Slack, a gente tem os documentos que estão aqui, disponíveis, né? Que mais que a gente tem? A gente tem indicações sobre o formulário geral, por exemplo. Olha, o formulário geral, a gente fez aqui um exemplo, né, de como é a cara do formulário geral e como é a cara dos formulários de cada uma das 7 sessões, tá? Então, é assim que tem. Você concorda com o objetivo da estratégia, sim ou não? É uma coisa que a gente ainda tem a definir, aliás, a gente pode aproveitar aqui, até os colegas todos, se vale a pena a gente, talvez, juntar alguns colegas para a gente fazer o preenchimento desses formulários todos, com algumas opiniões que a gente tem. Podemos encaminhar individualmente, podemos encaminhar em grupo. Eu não sei quanto que a gente vai ter de convergência ou não. Aparentemente, tem uma convergência muito grande entre algumas preocupações que eu percebo, né, dos participantes daqui. Eu acho o seguinte, Henri, Oi. Como o Fortec também vai responder institucionalmente, Uhum. o Fortec também preparou um formulário mais, assim, digamos assim, mais simplificado para facilitar o preenchimento. A gente precisaria pensar numa forma de como a gente poderia compilar essas sugestões, né, do nosso grupo aqui, pelo menos assim, nos pontos que somos convergentes, Sim. de forma que possa ser apresentado por pessoas que estão neste grupo, como também pelo Fortec institucionalmente, que eu acho que isso aí vem fortalecer daí os posicionamentos que a gente viu aqui hoje. Perfeito. Beth, eu só ia fazer um comentário que é geral, tá? Eu sou associado da BPI também, assim como eu sou associado do Fortec, né, ao Fortec. O que tem acontecido nas associações de forma geral é que como a gente teve só 20 dias de prazo, por exemplo, na BPI, eu como associado, eu não vou participar do que a BPI está fazendo, porque eles estão fazendo dentro dos comitês. Então, quem está no comitê, os comitês vão fazer. Então, eu não posso participar. Né? Não é que eu não posso. Talvez eu pudesse falar com quem é do comitê. Mas, assim, talvez, eu vejo o seguinte, a contribuição é para pessoas físicas. Então, assim, se alguém acha que tem algum comentário, como pode fazer, eu acho que a gente tem que pensar ainda, para falar bem a verdade. Eu acho que a gente tem que parar para pensar em como a gente vai submeter encaminhar, isso. Né? Tá, encaminhar. Só um comentário geral, pessoal, que tem tanta dúvida sobre isso, que a gente fez o seguinte, a gente tem uma série de encontros dessa nossa rede. E nos encontros da rede, a gente tem desde lá para trás, quando a gente nem estava pensando em trabalhar com a Estratégia Nacional de PI, estava falando de cláusulas FRAND, consórcio, coisa do gênero, tá? Para os primeiros. Estão lembrados, né, Celeste, lá para trás, que a gente, no final da tarde, falou, não, e aí, vamos falar sobre Standard Essential Patents, né, coisa do gênero. Aí evoluiu e falou, nossa, gente, tem uma consulta pública que está rolando daqui a pouco. Até aqui, ó, na segunda reunião, até a Isabela Pimentel e a Patrícia participaram lá, falaram, né, comentaram sobre consulta pública e tal. Aí caiu a ficha pra gente, nossa, a gente tem uma consulta pública, né?
E aí teve uma outra reunião que o Araquém participou, eu acho que foi a última reunião, e ele até ficou chateado comigo, porque eu falei, Araquém, a gente tem que falar da metodologia aqui, ele falou, Araquém, eu peço desculpas aqui, né, gravado para você, mas tá ali, né? Tem ali as discussões que a gente teve, e aí começou a evoluir até para o trabalho que a gente começou a fazer nos grupos, e, desculpa estar contando historinha aqui de tudo, até a nossa reunião de hoje, que daqui a pouco vem online cá, e 2 reuniões que antecederam, né? Uma delas, particularmente, essa reunião aqui, ó, GT Enapi manhã, a gente explica como funciona o grupo, como que o Fortec, como foram explicados os vídeos na reunião do Fortec, a consulta, né? Você, inclusive, foi moderadora lá, né, Beth? Lembra? Que era... Sim. Se você não concorda com algum item, você pode dar nota 0, comente embaixo. Se você não concorda só com uma vírgula ou outra, pelo amor de Deus, né, não vai dar nota 0, ou nota 1. Né? Mas aí tem alguma coisa do gênero. Quando eu olho para 8, 10, 12 respostas, e eu concordo com uma delas e todas elas com ressalva, eu não sei se eu nem responderia o formulário daquele jeito. Porque eu tenho tanta ressalva, né? E aí fica chato, de repente, ficar dando nota, sei lá. Então, talvez seja melhor responder só o formulário principal, que é o número... Agora eu não sei, hein, essa ideia que tu falaste um pouco, né, de a gente pensar, será que não era interessante, adicionalmente ao formulário, se encaminhar esse documento aí que tu estás recolhendo as sugestões das pessoas? E aí, claro que aí as pessoas têm que também estar de acordo, né? Encaminhar esse documento, a própria estratégia com os comentários para o Ministério da Economia? Essa é uma ideia plausível, Beth, e uma coisa importante, né? Na tarde de hoje, mesmo porque a gente falou que ia compartilhar esse link entre outras pessoas de fora do grupo, como está acontecendo agora, eu pedi autorização individual para todo mundo que já tinha postado no documento, até o começo da tarde. Praticamente todos responderam positivamente, alguns colegas, eu inclusive, medi melhor algumas palavras, porque às vezes a gente fala, né, fala uma coisa meio assim, poxa, é um documento, né, vai ser circulado, eu acho que a gente pode usar termos mais, eu diria, né, mais calibrados, né, porque a nossa intenção é ajudar mesmo, né, e a crítica, ela não precisa ter palavras duras para ser construtiva. Então, assim, essa é uma ideia, Beth. Tá? Por quê? Porque eu acho que esse documento está muito rico. Porque não é questão, não é votação isso daqui, né? São contribuições. Então, não deixa de ser. Mas eu acho que tem uma coisa que vai além disso, que talvez seja um documento de algumas diretrizes que talvez um grande número de pessoas possa apoiar. E aí talvez o institucional pese. Sabe, algo como, olha, algumas diretrizes, fortalecer o INPI, isso é estratégico, e não tá mencionado explicitamente isso. Fortalecer os NITs que já existem, nada contra criar uma rede, alguém que apoie os NITs, mas não pode ser a criação do central como a prioridade. Se isso for para ajudar os que já existem, tudo bem, não para substituir. Não estou querendo dizer que a estratégia fala que é desse jeito, mas como também não fala muito claramente contrário, a gente se preocupa. Então, talvez, assim como alguns dos colegas aqui se debruçaram até agora para tentar colocar as coisas no papel, a gente possa repetir essa reunião na sexta-feira com algumas diretrizes mais gerais. E aí, talvez, Júlia, talvez até com alguns outros comentários que são mais específicos mesmo. Henry, a gente precisa ter consenso aqui. Eu vou ter que sair agora correndo, porque eu vou fazer uma apresentação daqui a 7 minutos, tá? Sim. Primeiro, agradecer e parabenizar pela organização da discussão. Eu vou falar só uma última coisinha rapidinho antes de sair. Que, assim, a gente tem que saber que, obviamente, é pouco tempo para fazer essas contribuições, é pouco tempo desse processo todo. Eu até fez um comentário dizendo vai demorar um tempo para a gente ter realmente uma estratégia bem amarrada, né? Mas é muito importante que a gente contribua, né, com esse processo para efetivamente a gente caminhar nessa direção. Tá? Então, óbvio que a crítica sobre o tempo exíguo é importante de ser feita, porque no final das contas foi mesmo, mas é importante a gente estar aqui nessa discussão, acho que pode fazer essas contribuições para melhorar. Eu acho muito difícil que fique uma coisa realmente bem equilibrada,
apenas com essa rodada de discussão que está havendo, né, essa consulta pública. Eu acho que precisa ter mais outras rodadas no próximo documento, mas isso é uma discussão que a gente vê depois, né, que a gente tenta fazer valer posteriormente. Tá? É muito importante, eu acho que do espírito de todas as contribuições aí, que a gente precisa fortalecer o que já existe de maneira geral, antes de... Né, você pode criar apoios, né, pode criar ajustes, mecanismos de apoio, de reforço, mas o aprendizado que o país teve nessas últimas décadas todas com relação à propriedade intelectual e com relação à inovação deve ser aproveitado, inclusive os atores e as estruturas que estão aí trabalhando fortemente para isso. Acho que isso deve ser uma mensagem central. E só lembrando uma coisa, óbvio, tem algumas coisas que podem ser mais centrais e outras podem ser descentralizadas, outras descentralizadas, mas é muito importante que a gente não esqueça que os instrumentos de propriedade intelectual, onde eles estão por um determinado motivo, e principalmente eles precisam estar próximos do público a que eles servem. Então, por exemplo, aquela ideia de criar um único instituto, uma única entidade para cuidar de todas as estratégias, vai acabar fazendo com que um grande problema de política pública que a gente tem no Brasil, que é a fragilização das políticas públicas, se reforce. Então, a gente vai ter um grande institutão, né? E aí, por exemplo, as estratégias de cultivares vai ser a cultivar pela cultivar, sem muita articulação com o pessoal da agricultura, por exemplo. Hoje a gente viu o contrário, né? A gente viu ontem, na verdade, uma portaria saindo pelo Ministério da Agricultura, né, uma portaria determinando questões relacionadas com IG, que é um instrumento do INPI, que o INPI é o responsável. Então, essa fragilização, né, das nossas estruturas e também a falta de transversalidade e integridade das nossas políticas públicas, a gente tem que combater, porque elas são a receita para a gente continuar daqui a 10 anos falando das mesmas coisas e nunca as resolvemos, só criando mais fumaça, tá? Então, eu queria agradecer a todos, eu vou ter que sair agora correndo. Perdão, deixa eu só fazer uma coisa, pessoal, que eu vou... E a gente sempre faz isso nas nossas reuniões. A gente tem aqui um registro fotográfico aqui importante, né, dos participantes. Presentes que estão aqui, se puderem abrir os vídeos, né, para a gente sair na nossa... Tá sem vídeo, não tem problema, Gesil. Eu tô vendo Tadeu Tatum, Piva, Griselda, olha só quanta gente bacana, né? Bacana. Ainda bem que eu não vou entrar para não baixar a média, tá muito melhor assim. Tá bom então. Então eu vou pedir para o meu amigo Clemente, que é bom fotógrafo de tela, né, e o Roberto Branco também. Então fica, né, a nossa imagem para a gente poder compartilhar depois. E vamos lá, a gente está a 5 minutos do final, e alguns colegas já têm que sair. Eu vou fazer o seguinte, só vou pedir só um favor, pessoal, eu vou agora tirar todo mundo do mudo. Tá? Peraí, primeiro está todo mundo no mudo, mas agora todo mundo pode abrir. E é o seguinte, a gente, agora, a gente vai entrar, acho que pode fazer o encerramento da gravação, porque as discussões mais substantivas já foram. Agora é uma questão mais interna do grupo, né, de como a gente vai organizar as coisas, né? Então eu vou parar de gravar, porque eu acho que isso a gente fica mais à vontade para poder conversar também. Olha lá, quanta gente bonita aparecendo aqui, né? E o Gesil continua não aparecendo. Vamos lá, então, pessoal. Todo mundo olha para a câmera, agora é hora, né? A câmera não está funcionando. Legal, Gesil. A coisa tá preta por aí, eu já vi ali, né? Tá, a tela do Gesil é a única escura. Mas legal, pessoal. Então eu vou parar de gravar, tá? Show. Então, stop recording. Bom, e assim a gente encerrou a nossa reunião. Logo após o término da gravação, nós combinamos alguns dos próximos passos. Entre eles está a preparação de um documento que deve circular dentro do nosso grupo para a gente verificar, né, o grau de adesão, se vale a pena a gente assinar alguma coisa em conjunto ou não. Mas acho que a grande mensagem que fica, né, depois de uma reunião como essa que a gente teve, é que é bem interessante, né, que a gente possa refletir um pouco mais sobre a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual e seguir os nossos trabalhos, né, independentemente da consulta pública,
A gente segue com o nosso grupo também, com trabalhos, né? A gente vai seguir fazendo a jornada, né, do usuário final, do inventor, do criador, uma série de outras coisas, e trabalhar em outras políticas também, né, outras estratégias, como a de inovação, que está em andamento, e algumas outras mais, tá ok? Então, ao pessoal que quiser fazer parte do nosso grupo, a gente, na descrição do vídeo aqui do YouTube, vai aparecer o link, tá, para entrada no formulário de dados. Espero que todo mundo tenha aproveitado bastante essa nossa conversa e nos vemos em breve. Tudo de bom.